O Trump deu para trás nas tarifas já. Já tirou tarifa de celular, tirou tarifa de coisa eletrônica, peidou na farofa. Mas é óbvio que ele tá falando para os seguidores dele que foi uma verdadeira vitória, né? Mas tem o ponto, gente, que fez realmente ele virar. Que fez realmente ele decidir dar para trás com as tarifas foi uma coisa que a gente não estava assim no nosso radar. Quero ler um artigo aqui de um jornalista que descreveu o exato momento em que o Trump desistiu das tarifas. Então vem comigo ver essa história. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então nesse canal eu procuro pensar um pouco e rir também, né, gente? Porque para rir não tem tarifa ainda, né? Então aqui esse artigo ele tá no Substack desse escritor, Checkmate de Carney. Carney é o primeiro-ministro do Canadá. Como a estratégia silenciosa de títulos do Canadá forçou Trump a reduzir tarifas. Aí tá, eu coloquei no Google Translate, né? Por isso que tá meio assim. Carney, Japão e a União Europeia provaram que o imperador idiota da América está nu. Vamos falar sobre o momento em que Donald Trump piscou. Não foi alto, não foi uma tempestade de tweets ou um discurso retórico. Quando as ameaças tarifárias que deixavam o mundo em alerta, 125% sobre a China, 25% sobre os automóveis do Canadá, uma guerra comercial global em formação, de repente se suavizaram. Uma pausa, como ele chamou. Uma reviravolta completa em relação à agitação da semana anterior. E o motivo? Mark Carney e uma manobra financeira lenta e deliberada que a maioria das pessoas nem percebeu. O sangramento lento coordenado dos títulos do Tesouro. O Mark Carney, deixa eu falar um pouquinho dele, ele é o atual primeiro-ministro do Canadá. O Justin Trudeau, ele renunciou, e aí o Carney foi o que entrou no lugar dele, e o Carney vai ser o candidato. E ele pediu umas eleições especiais urgentes, né? Por causa dessa situação, eles achavam que nesse momento de guerra comercial tal, o Canadá precisava de decidir assim, um líder e que fosse ele mesmo, entendeu? E ele tá certo, eu acho. E aí o Carney é esse candidato. A história desse cara é o seguinte, esse cara, ele é fortíssimo. E eu digo isso nem numa coisa muito boa, não, porque esse cara, ele é um cara do mundo financeiro, assim. Ele foi o diretor do banco de Londres. Ah, eu não vou saber falar os nomes agora. Mas é como se fosse assim. Ele foi o diretor do Banco Central do Reino Unido. Que é o banco que comporta o Reino Unido e todas as suas... O Commonwealth, né? Que são todas os países, né, alguns que foram colonizados pela Inglaterra no passado, que viraram Commonwealth, como a Austrália, o Canadá, etc. Então, ele foi assim, é dificílimo uma pessoa que não é da Inglaterra, que não é inglês, chegar nesse posto, porque, obviamente, né, a Inglaterra manda nisso. E ele chegou, ele foi diretor desse banco. Então, esse cara, ele tem uma influência na política europeia muito grande, ele tem uma entrada na Europa muito grande, porque ele estava lá, e ele é um cara que ele entende de mercado, e ele é um cara que deve ter contato com todos esses bilionários. Eu acho que esse cara tem muita chance de ganhar. Na verdade, eu vou até votar nele, né? Eu sou canadense, para quem não sabe, também, né? Eu morei no Canadá há muitos anos e virei cidadã. Eu vou votar, assim, eu nunca voto, porque no Canadá, quando você vota, você não vota na pessoa, você vota no partido. E eu sempre votei no Partido Verde, né, gente? Porque eu acho que o primeiro problema, e eu acho que o principal é ecologia, como se dizia nos anos 90, é mudança climática. Esse é o nosso maior problema. E se a gente enfrentar esse problema, a gente resolve todos os outros. Se a gente olhar para a mudança climática, a gente vai resolver a falta de moradia, a gente vai fazer reforma agrária. Se olhar pro lance da natureza e da mudança climática, para mim, esse é o principal, é o número um. É o problema número um. Não tem pra onde correr. Mas eu acho que dessa vez eu vou votar nesse cara porque eu tenho medo do outro, né, ganhar. As pesquisas, ele estava muito em cima, ele estava com 30, parece que 30 pontos na frente. Imagina, gente, 30 pontos na frente da pesquisa do Trudeau. E aí, agora, com esse Carney e também com essa coisa, né, dessa guerra que os Estados Unidos está querendo fazer aí com o Canadá. Cara que era o conservador, amiguinho do Trump, começou a cair, né? Então eu acho que esse cara, ele não é brincadeira não, viu, gente? Eu acho que o Trump pegou um adversário formidável aí, viu? Não se tratava de bravata, tratava-se de influência fria, calculada e devastadoramente eficaz. Ó, que o Mark Carney fez, né? A pausa de Trump não foi porque as pessoas estavam ficando agitadas. Voltando um pouco no tempo, enquanto Trump preparava sua máquina de guerra comercial, Carney, o primeiro-ministro canadense, não estava apenas sentado em Ottawa de braços cruzados.
É a capital do Canadá, né? Pra quem jogava o War aí, lembra, né? De conquistar Ottawa. Ele vinha aumentando discretamente a carteira canadense de títulos do Tesouro Americano. Mais de 350 bilhões no início de 2025. Parte dos 8,53 trilhões que os países estrangeiros detêm em dívida americana. À primeira vista, parecia uma jogada segura, uma proteção contra o caos econômico. Mas não se tratava apenas de defesa. Era uma arma carregada. Carney não parou por aí. Ele levou seu caso para a Europa. Não para sessões de fotos, mas para reuniões de portas fechadas com os pesos pesados da União Europeia. Alemanha, França, Holanda. O Japão também estava presente, ouvindo atentamente. A proposta era simples. Se Trump exagerasse nas tarifas, o Canadá não retaliaria apenas com impostos sobre carros ou aço americanos. Começaria a se livrar desses títulos do Tesouro. Não uma liquidação, nada tão grosseiro. Uma sangria lenta e constante. Um sinal para os mercados de que a posição do dólar americano não era tão segura. Olha isso, gente. Vai brincar. Aqui vai uma pequena explicação. Essa parte não traduziu, tá, gente? Eu vou traduzir de cabeça aqui. Aqui vai uma breve explicação sobre os tesouros, né? E por que o Carney encorajou, estimulou os outros países a seguir o Canadá nisso. E vamos ver por que isso funcionou. Vamos lá. Como os títulos de tesouros funcionam e por que vender eles totalmente, tipo, globalmente vender eles, poderia acabar com os Estados Unidos. O que são títulos do tesouro? Eles são IOUs, deve ser, né, documentos, né, que o governo americano usa para emprestar dinheiro, para pegar dinheiro emprestado. Não emprestar, para pegar dinheiro emprestado. Países, bancos e investidores compram eles, emprestando dinheiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos promete pagar de volta o empréstimo com juros. Quem possui eles? Quem possui os títulos do Tesouro Americano? Países estrangeiros possuem 8,5 trilhões de dívida americana em títulos do Tesouro, né? Os maiores países que tem o Japão, número 1, que tem 1 trilhão. O Canadá tem 350 bilhões. E a União Europeia, 1,5 trilhão. O pessoal compra títulos do Tesouro porque é uma coisa segura, né? É um investimento seguro, porque assim, você investe no país, dificilmente o país vai quebrar, né? Quer dizer, enfim. Agora aqui, já traduziu aqui agora. Como elas afetam os Estados Unidos? Os Estados Unidos usam esse dinheiro emprestado para financiar tudo. Forças Armadas, Previdência Social, corte de impostos. Empréstimos baratos mantêm a economia funcionando. O governo gasta mais do que arrecada em impostos. O que acontece em uma venda coordenada? Se países como Canadá, Japão e União Europeia começarem a vender títulos juntos, mesmo que lentamente, uma inundação de títulos. Muitos títulos chegam ao mercado de uma vez só. Queda de preços, mais oferta do que demanda, pressiona os preços dos títulos para baixo. As taxas de juros disparam. Quando os preços dos títulos caem, os rendimentos, as taxas de juros aumentam para atrair compradores. E por que isso prejudica os Estados Unidos? Os empréstimos ficam caros, as taxas de juros mais altas significam que os Estados Unidos pagam mais para tomar empréstimos. A dívida cresce como uma bola de neve, os Estados Unidos já devem 34 trilhões. Empréstimos mais caros dificultam a administração. O dólar enfraquece, vender títulos significa se livrar de dólares, então o valor da moeda cai. Como isso causa depressão? Gastos diminuem. O governo corta gastos enquanto custos de empréstimos aumentam. Menos empregos, menos ajuda. Empresas afundam. Taxas mais altas sufocam empréstimos. Empresas não conseguem expandir ou contratar. Importações custam mais. Um dólar mais fraco torna os produtos estrangeiros, petróleo e tecnologia mais caros, aumentando a inflação. Queda nos mercados. Pânico atinge ações e bancos à medida que a confiança na dívida dos Estados Unidos diminui. Efeito dominó. Empregos desaparecem, preços disparam, poupanças diminuem, gatilhos clássicos de depressão. Uma liquidação lenta e coordenada não é um blefe, é um soco no estômago silencioso do qual os Estados Unidos levariam anos para se recuperar. E aqui está um ponto crucial. O Canadá não está sozinho. O Japão, detentor de mais de 1 trilhão em dívida americana, assinou e começou a vender aqueles títulos do Tesouro Americano, o que assustou Trump profundamente. Os principais países da União Europeia, que juntos detêm mais de 1,5 trilhão, concordaram. Não foi um blefe, foi um pacto silencioso. Uma ação coordenada para lembrar Trump de que o mundo livre não se rende simplesmente quando ele brande seu bastão tarifário. Machuque-nos, disse Carney, e nós machucamos você, exatamente onde importa.
O mercado de títulos de tesouro dos Estados Unidos é a espinha dorsal da economia global. Detentores estrangeiros como Canadá, Japão e União Europeia o mantêm em atividade, financiando tudo, desde as forças armadas americanas até seus cortes de impostos. Comece a vender esses títulos em uníssono, mesmo que gradualmente, e os rendimentos disparam. O dólar oscila, os custos dos empréstimos sobem. De repente, o belo mercado de títulos de Trump, que ele se gabou disso ontem mesmo, parece um castelo de cartas em uma brisa forte. Essa foi a mensagem que Carney transmitiu em sua ligação com Trump na semana passada. Não há vazamento sobre as palavras exatas, mas o resultado diz muito. Trump não apenas suspendeu as tarifas, ele recuou bruscamente. A China ainda está na mira. Tarifas de 125% não são brincadeira. Mas o Canadá, a União Europeia e o Japão, eles estão fora da lista de alvos. Pelo menos por enquanto. Por quê? Porque a jogada de Carney não era barulho, era poder. Sejamos realistas. Trump passou anos chamando o Canadá de aproveitador. Lembram-se das suas investidas contra a OTAN em 2019? Enquanto ignorava a verdade inconveniente. Os 350 bilhões em dívida americana do Canadá não são caridade. São uma tábua de salvação. Mas de 1 trilhão do Japão, mesma coisa. A pilha da União Europeia? Sim, idem. Esses países não estão comprando títulos apenas para serem bonzinhos. Eles estão financiando o governo americano. E quando ameaçam cortar a dívida, mesmo que lentamente, Washington ouve. Esse foi o fator determinante para a rendição de Trump. Não as brigas públicas nem as tarifas retaliatórias que o Canadá impôs aos automóveis americanos, embora essas tenham doído. Foi a ameaça silenciosa e coordenada de uma reversão dos títulos do Tesouro que fez Trump dobrar os joelhos. Carney não precisou gritar, não precisou se posicionar. Ele aliou o mundo livre, Japão, União Europeia e Canadá, em sincronia e mostrou a Trump à beira do abismo. O brilhantismo estratégico não se faz mais alto do que isso. Amigo, isso é o Canadá, tá? Gente, o canadense, ele é conhecido por ser muito educado e é mesmo, assim, polido, né? Muito cheio de, por favor, me desculpe, né? Mas o Canadá, meu amigo, quando quer também machucar, é isso aí, ó. Eles te dão, sabe aquela porrada que, tipo assim, machuca por dentro, mas por fora não dá pra ver? Tipo assim, que é a mais dolorida, né? Carney também emitiu títulos do Tesouro Canadense em dólares americanos, o que foi outra maneira brilhante de fortalecer a posição e a reputação financeira do Canadá. Pequenos gatilhos e estratégias que você obtém quando o economista mais respeitado do mundo é seu primeiro-ministro. Quando Trump anunciou sua pausa tarifária, não foi uma volta da vitória, foi uma concessão. Carney movimentou os mercados sem disparar um tiro. Ele deu ao Canadá um assento na mesa de poder e provou que o respeito global não se conquista com arrogância, se conquista com movimentos que atingem onde dói. Trump fala duro. Carney joga xadrez. E agora, o tabuleiro é dele. E digo mais, a China joga Go, não joga xadrez. Vocês sabem, eu tô tudo para aprender. A gente até comprei aqui o Go. Porque, olha a diferença. O jogo estratégico do Oeste, vamos dizer assim, né? É o xadrez. Que o que é? É uma jogada que você mata e ali você vai. Você vai, ó, pá, é assim. O jogo Go, não, a tabuleiro, ele é todo cheio de quadradinho assim. E o objetivo é você ter mais quadradinhos. Então, você vai fazendo uma estratégia de colocar os quadradinhos em lugares estratégicos para você conseguir acumular mais. Enfim, é um outro tipo de estratégia de guerra, entendeu? O Trump escreveu a arte do negócio, né? Mas os chineses escreveram a arte da guerra. Aí, vamos lá. Quer os dados brutos? Confira o relatório principais detentores estrangeiros de títulos do Tesouro, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Veja as participações do Canadá, as do Japão, as da União Europeia. Então pergunte a si mesmo quem realmente está com as cartas na mão. Ah, e as tarifas e contramedidas do Canadá permanecerão em vigor até depois das eleições de 28 de abril? Sim. Sim, 28 de abril é as eleições no Canadá, né? Para o novo primeiro-ministro. Carney fez questão de dizer ao mundo que, apesar de Trump ter beijado nosso anel ao norte, não vamos negociar nada até depois da eleição. Ele também disse que ainda estamos nos afastando do nosso relacionamento com os Estados Unidos em busca de pastos mais verdes e saudáveis. É por isso que eu digo, gente, a gente não precisa ter medo de fascista. Eles são muito burros. O cara sem falar nada na TV, ninguém nem ouviu falar disso aí, né? E agora o Trump já deu pra trás também, né? Ninguém nem ouviu falar disso aí, não sei o que. O canadense, ele não gosta de barulho, não. Ele gosta, o canadense é o mineiro da América do Norte. Come quieto, entendeu? O Carney tá jogando xadrez e o Trump tá jogando bumerangue, né? Que só tá voltando na cara dele.
É muito burro, né, gente? Mas assim, tá uma delícia ver a popularidade do Trump indo pro pé. Elon Musk tá queimadíssimo. Lidar com o bully, não tem esse negócio, você é racional, você... O bully, ele não quer ser racional. Ele não tá interessado nos dados. Ele quer fazer você perder tempo. Pra ficar discutindo, argumentando, não sei o quê. Não, eu não vou discutir, eu não vou argumentar. É pau, vou vender. Vou juntar aqui com meus amigos e vou vender essas porra do tesouro. Vou quebrar suas pernas, seu laranja do caralho. Agora você vê, o Canadá, um lugar frio do... Já peguei menos 38 lá. Sem brincadeira. Povo que trabalha, porque o canadense é bastante trabalhador, viu? Um povo que trabalha bastante, gente, com 6 meses debaixo da neve. Você acha que esse povo não é lutador? E eu, quanto meio canadense aí, eu fico muito feliz por isso, porque uma das coisas, inclusive eu tenho até um rascunho de um roteiro de filme que eu escrevi, que é a história justamente para falar disso, do quanto que o Canadá, que os Estados Unidos fode com o Canadá. Porque isso foi uma das coisas que, quando eu cheguei no Canadá, que eu comecei a observar. Eu vi que não só na América do Sul e na América Central a gente era o quintal dos Estados Unidos. O Canadá também era, entendeu? E sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma, porque o Canadá deixou os Estados Unidos patrulhar eles. Com cultura, com tudo, gente, com tudo. Então, assim, agora eu acho que isso vai ser muito bom pro Canadá, assim, a longo prazo, talvez até médio, entendeu? Então, eu não tô triste, não. E eu acho que esse Carney aí vai ganhar. Eu acho que, sem dúvida, eu acho que ele vai ganhar. É isso, gente. Nunca vote em alguém que não tem condições de medir a quantidade de bronzeador que você passa na sua cara. Uma pessoa que olha no espelho e sai de casa assim, eu vou até botar uma foto aqui, ó. Alguém que sai de casa assim e acha que tá, ó, beleza. Ela não é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa que devia estar em tratamento psicológico, igualmente como uma pessoa que faz um apoio assim e acha que tá fazendo apoio. E não tem vergonha. E faz no meio de um monte de militar. Que são os caras que mais faz apoio, né, gente? Quem sabe fazer apoio é militar, vou te falar. E é isso. Parabéns ao Canadá. Viva o Grande Norte. Eles chamam de True North. Tipo assim, o norte verdadeiro, né? Viva o Grande Norte. Gente, eu já fiz show de comédia em Halifax, que foi onde acharam o Titanic. Eu já fiz show de comédia em Moncton. Eu vou te dizer, esse povo tem uma vida dura. Dura, gente, é frio. Eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up ou escrever uma piada, eu tenho um curso bem completinho lá na Hotmart. O link tá aqui abaixo na descrição.